Ah, gente, hoje eu tenho uma pergunta. Vocês já foram confundidos ou taxados de egoístas e por alguma coisa que você faz que tem muito mais a ver com individualidade, alguma característica nossa do espectro, né? Que, como a Ale fala, em si mesmado, e a pessoa acha que você é completamente egoísta? Sim, o tempo inteiro, Dani. Nunca. Obrigada, aí já acabou Não o episódio. Nunca. Não nunca. Não nunca. Médio. Isso. Estamos em mais um episódio de Fractais. Sim, e aqui essa voz que tu escutas agora é a voz de Zides. Enfim, Hoje tá engraçadinho hoje. Eu dormi com o Bozo. Mas, enfim, pessoal, sobre esse negócio do egoísmo, eu sinto isso bastante, na verdade, e quando eu recebi o diagnóstico, isso ajudou a acalmar muito isso. Mas ainda assim, é algo que eu sempre coloco em xeque. Eu iria talvez até um pouco além da ideia do egoísmo no sentido de não querer dividir, porque eu acho que não passa por aí. Eu acho que passa mais no sentido do egoísmo da coisa do ensimesmado, né? Que é essa ideia de que às vezes sentir que eu só falo de mim, ou, por exemplo, quando eu tenho dificuldade de mudar uma coisa por conta da minha rigidez cognitiva, né? De poder ser taxado como egoísta, eu fico nesse meio de campo, sem saber quando validar aquela coisa que eu quero que seja daquele jeito e quando não. Quando, tipo, realmente eu tô sendo egoísta. E esse meio de campo se torna meio confuso. Isso acontece com vocês? Olha, eu queria pedir para o Alexandre, que é o juiz desse assunto, ele colocar numa régua, aquela coisa bem autista, colocar numa régua quando você é egoísta e quando você é esse mesmado. Esse mesmado, como se pudesse diferenciar esses dois conceitos, né? É que eu achei curioso, o Id tá trazendo essa dimensão do egoísmo como alguém que não divide as coisas. Isso é uma referência da sua infância e de quando as crianças usavam essa expressão, porque você tinha um lanche e não dividia e falava, você é egoísta. É isso? É que eu Não, no achei meu interessante caso, isso, de não dividir as coisas como uma É. dimensão do egoísmo, tô achando curioso. Eu tenderia a pensar que essa expressão tem a ver com uma preocupação excessiva consigo mesmo, como uma espécie de desprezo ao outro, às necessidades alheias e tal. E aí justamente essa dificuldade de poder diferenciar quando a gente está voltado para si de uma maneira legítima no sentido de um autocuidado, um respeito a uma necessidade própria ou uma necessidade especial, alguma coisa ligada ao interesse especial ou como a gente falou, né, alguma rigidez cognitiva que impede que a gente possa atuar de alguma outra maneira e que pode dar uma visão para o outro de que a gente está só preocupado consigo. Tá, ok, dá para entender que as pessoas possam nos chamar de egoístas por conta disso, assim. E, e é curioso, assim, porque eu não tenho certeza se eu já ouvi, estou tentando recuperar aqui na minha memória apontamentos nesse sentido. Agora, outras coisas eu já ouvi dessa linha, que soa como uma espécie de ataque que tem a ver com essa dimensão da gente estar ocupado de si, assim. Por exemplo, pessoas que falavam quando era criança, você é muito metido. Quando eu falava alguma coisa que eu sabia na sala de aula ou qualquer coisa assim, isso me retraía depois, porque eu ficava pensando, nossa, mas por que a pessoa me chamou de metido? Eu ficava meio bugado, assim, né? Sem entender por quê. E Prepotente como se eu também, né? quisesse estar chamando atenção para mim, ou aquela coisa de levantar a mão isso é o que rapidinho eu na ouvia sala para muito, Ale. responder, assim, tá? O professor fazer uma pergunta, pum, eu era o primeiro a falar, a resposta tal. E aí tinha que falar, Lê, deixa os outros participarem, né? Acho que é um clássico isso de toda a história de criança Nossa, eu já passei sociabilidade. muito por isso. Sim. Caramba, cara, não, clássico pra você. Eu não sabia que isso era um clássico, tô chocado. Eu vivi muito isso, tá? Você não tá entendendo o quanto eu vivi isso. E foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando disso. Isso é uma manifestação bem comum, inclusive, se tiverem professores aqui ouvindo a gente, que eles cuidem das crianças que se manifestam assim na sala de aula, que se empolgam, respondem rápido, querem participar toda vez e tal, porque é provavelmente um menininho, uma menininha aí com altas habilidades, querendo se colocar, querendo mostrar o quanto sabe, e é super constrangedor quando a gente é cortado nesse sentido, porque parecia que eu estava querendo virar o campeão, assim, sabe? Aquela coisa de acertar tudo, de ganhar o 10. Exatamente. E chega uma hora que você começa a se questionar, como, será que realmente é isso? Que atenção é essa que eu tô querendo, mas parece vem num lugar tão genuíno, você fica num lugar de ansiedade. Mas passa muito por esse lugar, né? Essa coisa da gente começar a falar algo e parecer que a gente só fala do que a gente quer falar,
que a gente fica falando das coisas que a gente já fez, então parece que a gente é extremamente ensimesmado. Mas tem também essa coisa do dividir. Eu tenho um exemplo claro que aconteceu recentemente comigo. Tava entre pessoas com o meu violão e uma pessoa virou e falou assim pra mim: Posso tocar seu violão? Eu falei: Não. Falei: Não. A pessoa falou: Como assim não? Falei: Olha, esse violão é um violão que ele tem quase 70 anos. Ele é um violão que eu tenho muito carinho por ele e eu realmente acredito que a música que eu toco no violão fica no violão. E eu não quero a sua energia no meu violão, como eu não quero a energia de ninguém no meu violão. Porque ele é o meu violão. Eu poderia aí claramente ser visto como egoísta. Mas, Com porra, certeza. se você A trabalha, frase vamos sua supor, Ale. energia no meu violão, eu ia tomar um susto tomando essa Nossa, frase. você fala, caramba, que dispensada, É. assim, né? Pisoteou na pessoa, esmagou. Não, eu falei isso, mas eu falei, gente, gentil. Eu falei, olha, imagina, eu só toco bossa nova, samba no meu violão é super baixinho. Eu não te conheço. Imagina você pega o meu violão e começa a tocar uma regueira com palheta e sai metendo. Eu nunca estourei uma corda do meu violão. Eu tenho ele, eu não sei quantos, nunca estourou uma corda. Imagina você estourar uma corda dele? Não dá, não dá. E aí ficou um climinha um pouco e depois passou. Sim, sim, você está trazendo essa outra dimensão do zelo com as nossas coisas e os nossos objetos, que também é bem comum, assim, de É. observar em pessoas do espectro, o quanto elas são cuidadosas com as próprias coisas e tem essa aflição quase, quando são tocadas, se quebra também ou se perde, é uma angústia muito grande, assim, né? E eu estou me lembrando da minha relação com o meu estetoscópio na época da faculdade, e uma amiga minha que também tinha essa mesma questão, assim, que ela falava, Lê, eu acho muito curioso, se um paciente encosta no meu esteto, eu tenho a impressão que está encostando no meu braço, eu tenho um arrepio, assim, dessa relação com o objeto que fica quase como uma extensão do próprio corpo, assim. E que aí você mantém porque você imagina, você passa 6 anos da vida com aquilo pendurado no pescoço, vira uma extensão mesmo. E usa aquele É objeto para verdade, uma quase tudo. extensão. E tô pensando desde isso até as coisinhas que a gente coleciona e que a gente não quer que jogue fora, os nossos brinquedos, quer dizer, todas essas coisas que vão dando essa dimensão do isso é meu, isso me pertence, isso é do meu mundo. A gente tá falando ainda dessa questão do egoísmo, só que É, dimensionado de N isso, maneiras, assim, né? Como nós vivemos isso na isso nossa vai além, cara. neurodivergência. Até porque a gente estava falando disso antes de começar o episódio, né? Falar de egoísmo não é uma característica do autismo, é um modo como as pessoas nos leem e todo mundo pode ser egoísta, e É. independente se é do espectro ou não, mas como isso nos atravessa e como os nossos modos se confundem com visões que as pessoas podem ter negativas da gente em relação a isso, né? A essa maneira de ser zeloso pelas coisas. Só que ao mesmo tempo, estava também falando isso aqui antes da gente começar a gravar, uma das características das pessoas com altas habilidades é justamente a generosidade. Não só as habilidades, acho que no autismo também a gente vai observando isso, no TDAH também, assim, as pessoas podem ser muito solícitas, muito generosas, e aí, por exemplo, uma das generosidades nossa, que é falar das nossas coisas que a gente gosta, que a gente produz muito em relação a isso, e a gente faz aquele famoso infodumping, que quando alguém começa a perguntar qualquer coisa pra gente vira o caminhão de informação sobre aquele assunto do nosso interesse. As pessoas Infodumping. também podem entender isso como uma espécie de egoísmo, na medida em que a gente está soterrando a pessoa de alguma coisa que ela não quer conversar, até você perceber que ela está dando aqueles sinaizinhos do tipo, ah, beleza, já entendi, assim, tipo, e aí você tem que dar aquela refreada para não saturar a pessoa, né, soterrar a pessoa de Mas informação. aqui em casa eu tenho que falar claramente. Deixa eu entrar, eu tô pensando em várias coisas aqui nesse meio do caminho, nessa parte do egoísmo. Eu acho que uma coisa que não é exatamente conectada, mas é um pouco, que é tipo egoísmo com pão-durismo, assim. E aí o fato de eu ser judeu Total, cara, vem com o total, Fê. vem com o estereótipo que judeu é pão duro. Esse estereótipo existe. Tipo, concordando ou não concordando, ele existe. Só que eu sou zero pão duro. No quesito pão durinho, eu sou zero. E aí é engraçado, porque e talvez eu seja zero, porque as pessoas que me conhecem têm uma expectativa ao contrário, por eu ser da religião, e aí, tipo, eu sou zero, e aí as pessoas. Mas, acho assim, isso é uma coisa que. E eu sou muito pouco apegado, esse negócio do id com o violão. Eu tô até pensando comigo se eu sou apegado a alguma coisa a esse nível. E, tipo, não. É tipo, meus brinquedos que eu tenho aqui mais coleção, assim, eu faço questão que as pessoas brinquem. Tipo assim, eu não tenho nada meu que é muito apegado a esse jeito de ficar nervoso, tipo, não toque no meu computador, não toque, tipo assim,
Não, eu entendo, eu super entendo. Eu gostei, até fiquei meio decepcionado, que eu falei, caraca, eu não tenho nada que eu sou apegado a esse nível. Eu tô pensando. Não, mas ao Tipo, invés de se pensar em um objeto, tem algum hábito, alguma coisa que você faz que, tipo, pode se passar como ensimesmado ou egoísmo? então, aí sobre o hábito, eu voltei a pensar naquilo, numa coisa que eu faço, que a gente já falou aqui, que é tipo, às vezes eu tenho essa necessidade de falar. E eu acho que é muito isso que o Ale falou da escola, o Ed fala. E aí eu fico, às vezes, tipo, tá em silêncio, tudo assim, e eu vejo que as pessoas estão muito confortáveis em deixar o ambiente em silêncio sem ninguém participar. Por exemplo, tá numa aula e o professor faz, tem alguma pergunta, fica aquele silêncio, tudo. E eu vejo uma necessidade, tipo, aquele silêncio profundo, tipo, me faz desejo de participar. E às vezes isso pode ser bom, que eu ajudo, participo, tudo mais, interajo, e às vezes ser ruim, que é tipo assim, sempre eu tenho que falar alguma coisa, às vezes não tem nada pra falar. E eu acho engraçado, por exemplo, enquanto uma pessoa, e aí a pessoa fica do meu lado, e aí ela tá, pra mim ela tá super ok não falando nada, e eu acho que tá muito estranho ninguém falar nada, sabe? Aí eu sempre sou essa pessoa que puxa o assunto. Mas eu vejo muito que eu sou exceção. As pessoas normalmente estão muito ok com o cinema. Por exemplo, teve um caso agora no trabalho que a minha chefe postou uma coisa: ah, quem vai no evento tal? Alguém pode ajudar? Tudo. E todo mundo no silêncio, tinha 50 pessoas, ninguém falou nada. E aí eu só falei: ó, se não tiver nenhum churrasqueiro, eu participo. Mas era muito para manter a conversa indo, porque eu ficava imaginando eu no lugar dela, tipo assim, cacete, ninguém quer falar comigo, sabe? E aí eu, tipo, um Ah, negócio meio de então tem a ver. empatia. Talvez tenha Pode exatamente ser. mais a ver com É, empatia do que com o silêncio em si. e É, tem um negócio meu de quando eu vim pra São Paulo, eu fiz uma festa uma vez que não veio ninguém, assim, foi meio traumático. Aí, tipo assim, e eu sempre fui a pessoa que sempre vai porque eu não gostaria que fizesse comigo. Mas eu descobri que esse negócio, aí sempre que se você fizer muito isso, vai voltar pra você. Eu nem acho que é verdade, assim, eu acho que, tipo, não é que eu me esforço pra ir nos lugares, mas eu até brinco, assim, que se você me chama pra um lugar, toma cuidado porque tem um risco grande de eu ir. Então não chama de simpático, porque eu vou aparecer. Então, Você vai entender ao pé da letra é, mesmo. Você fala, você me chamou, né? Você não vai entender que era só por tem educação. uma vez que eu É. fui na casa de um amigo meu, só tinha eu, nem ele tava. mas sabe uma coisa, pessoal, que eu acho que eu consigo reconhecer muito que está conectado com o meu autismo e que é sim uma forma de egoísmo. Mas é porque acho que muitas vezes quando a gente pensa nessas emoções, tipo egoísmo, por exemplo, é quase como sempre algo intencional, né? Mas talvez, se você olha para a característica como um todo, que é a perda da amplitude, você focar só numa coisa porque você está muito intenso naquilo, eu consigo muito me ver nesse personagem. Me ver nisso, que é o quê? Por eu viver as minhas emoções de maneira muito intensa, e qualquer coisa que acontece na minha vida ser muito intenso, isso me pega e me canaliza de uma maneira que eu me fecho pro outro, vivendo só a minha realidade e sendo egoísta em não fazer as coisas que o todo está precisando, mas eu não vejo, porque eu só estou olhando aquele recorte. Porque por conta da minha intensidade e a maneira que eu percebo o mundo, eu acabo caindo nisso. E não tem como eu negar que, de certa maneira, eu estou sendo egoísta, assim, Então, mas que por eu que estou que você sendo chamaria egoísta em isso de momentos egoísmo desses. e de... Então, mas eu não chamaria isso de egoísmo. Eu entendo, porque para mim egoísmo seria uma coisa deliberada. Eu não sei se eu chamaria de uma emoção ou se eu chamaria de uma tendência. Sabe assim, uma coisa que um comportamento, É porque. comportamentos, sei lá, coisas que fluem sempre para essa mesma dinâmica do estou fazendo por mim, para mim, de mim. Sabe assim? E eu não É, consigo ver não isso, porque estou para mim você pensando está no sendo outro. capturado. Para mim você está sendo capturado por alguma coisa que está se produzindo e que, inclusive, está fora de você, porque é provavelmente alguma coisa do seu interesse, alguma coisa que te tocou ou alguma coisa que está Sim. te estimulando ali. E você está, eu te vendo mais ou menos refém, na verdade, nesse sentido, nessa hora, assim, que você fala dessa intensidade, como se você fosse avassalado não, por mas eu isso. acho que depende de como as outras pessoas veem. Por exemplo, quando você tá numa conversa e você não quer participar, e por exemplo, você ficar com vontade de pegar o celular ou sair, ou ir pra outro lugar e tudo mais, tipo, as pessoas às vezes, eu não sei se o termo seria egoísmo, mas parece que, tipo assim, se não for o que me interessa, eu não quero É, participar, sabe? Pode dar esse é o esse ponto. simbolismo pro outro. É, tipo, no sentido de só pensa Eu sinto nele. que o que a gente está falando aqui é o caminho que leva a uma ação. Então, tipo, um é um caminho que é um caminho cheio de propósito e escolha e intenção,
né? Onde você escolhe fazer aquilo porque aquilo é pro seu bem e aquilo vai te favorecer, e isso é uma escolha muito pensada, assim. E tem um outro caminho em que você percebe o mundo de uma maneira diferente, onde tudo é muito intenso e você super canaliza nas coisas. Mas não tem, tipo, algo intencional por trás, uma grande razão. Inerente a esses dois caminhos, o ponto final é, quando você chega no final dessa ação, você, de certa maneira, se fecha pro mundo, né? Você fecha no seu próprio mundo, seja pelas decisões que você tomou ali. Seja isso não pensado ou intencional. E o ponto é que o que gera é muito fácil de ser percebido pelos outros como egoísmo. E se está sendo percebido pelos outros como egoísmo, de certa maneira é real também. Porque eu não sou inocente bastante para achar que só a minha existência, a minha própria percepção é o bastante. Eu realmente acredito que a maneira que o outro me vê é muito importante e me incomoda saber que eu tenho uma característica da minha neurodivergência que me leva para lugares, por mais que de maneira não intencional, que façam os outros ter essa percepção de mim. E é muito difícil conseguir mudar isso. Não, é impossível você tentar controlar o que o outro pode pensar de você nesse sentido. Eu entendo totalmente, é que é engraçado você falar isso do real, assim, né? Porque eu falo, bom, ok, essa característica ela tá ali posta como um fato para outra pessoa. Não, você não consegue controlar, Lê, mas você tem um poder sobre isso, né? Você, tipo, a gente consegue entender os efeitos da nossa ação. A gente não, tipo assim, eu não posso controlar tudo que os outros pensam ou agem sobre mim ou sobre o universo, mas a gente tem algum poder de algum nível em relação a isso, que aí é a decisão de quanto isso afeta a gente ou não. Porque a gente, de certa forma, várias coisas nós somos condicionados a nos comportarmos de determinada maneira, né? Pela forma como a gente foi educado e etc. Por exemplo, eu me lembro claramente da minha mãe, por exemplo, sempre falar, deixa os outros falarem também, né? Não só para mim, sim, como um todo. Então, eu fui sendo educada com isso. Então, quando eu trago um pouco para a racionalidade, eu falo, estou falando demais nessa reunião ou nesse momento. Mas tem alguns comportamentos que eu vejo que a pessoa entra nesse looping, né, nesse infodump, e ela não percebe nem um pouco que isso está acontecendo. Eu sou essa pessoa. Então, mas eu aprendi Super. a condicionar isso, porque todo mundo tem essa vontade, eu imagino. Aqui na Tailândia, isso está acontecendo o tempo inteiro, Dani, tipo, exatamente a situação, imagina, eu tô conhecendo gente nova de vários países o tempo inteiro, certo? E aí eu começo a conversar com essa pessoa, o assunto vai levando a lugares e naturalmente eu vou conectando com experiências minhas, eventualmente eu falo, sei lá, do Muse, falo que fui músico, ou um negócio de DJ, da música lá, dos 12 milhões de play, enfim, vou contando histórias da minha vida, do mercado financeiro, e muitas vezes eu me sinto sendo olhado pela ótica do tipo, o que esse cara tá falando tanto dele, ou, nossa, ele fez, caramba, você fez coisa pra caramba, hein? E por aí vai. Mas aqui a gente tá falando mais sobre a coisa de ser egocêntrico. Voltando um pouco pra coisa do egoísmo, eu consigo muito imaginar a seguinte cena. Uma pessoa autista, de nível de suporte 1, certo? Então essa pessoa sempre conseguiu conviver normalmente, mas ela tem alguns traços que são muito fortes. Um desses traços é o quê? Ela tem uma noia extremamente forte com bactéria e, tipo, não gosta de compartilhar o prato. E aí, sempre as pessoas pedem pra ela compartilhar o prato, e essa pessoa, ela compartilha às vezes e tal, mas é sempre uma coisa meio chata, e os amigos sempre zoam. Consigo muito imaginar os amigos falando, fulano, mas você é egoísta, né, com o negócio da comida, não sei o quê. Sendo que, na verdade, essa pessoa pode ser extremamente altruísta com tudo, mas é que aquilo é uma super hiperfixação dela. E é muito fácil de ser taxado de egoísta nesse sentido. Falando nisso, agora me fez lembrar de uma coisa, porque eu lembro quando eu tinha 12 anos, foi a primeira vez que eu consegui compartilhar um copo de suco ou refrigerante, sei lá o que, eu lembro lá, estava de férias com os meus primos na praia em Só me Caraguá. dá arrepio isso. Mas eu acho o termo Então, nojinho mas seria um isso, termo pro futuro, então, mas não é cara. nojinho, é porque agora fica claro pra mim que é uma questão de hipersensibilidade sensorial, mas eu consigo sentir a viscosidade da saliva da pessoa encostada na beira do copo ali. Tá me E aí me dava deixando uma verdadeira aflição. Então, pra mim, era uma coisa de vencer essa barreira. Para, Lê. E se a gente fala não me que a afeta em gente tá nada. tendo que vencer isso, porque o visco de você sentir aquilo é tanta informação. Não, Fala, não cara, fala mais visco nesse então, episódio, Alexandre. Por Aí vai favor. parecer o quê para as Por pessoas? favor. Você não quer dividir o seu refrigerante, eu não quero sentir a baba alheia
colando no meu lábio, sentindo todo. Aí dá pra diferenciar quem tem a baba mais seca, a baba mais úmida. Vocês dividem o copo com várias pessoas. Para, Alexandre. Mas eu vou contar dois casos. Posso contar dois casos de egoísmo que pra mim é egoísmo muito claro da minha parte que eu acho engraçado? Vamos lá. Ambos envolvem doce, que eu acho engraçado. Mas tem um que teve uma discussão com a minha esposa que foi engraçado. Que eu ganhei um ovo de Páscoa. E aí era aquele ovo de, tipo, vários sabores. E aí, tipo assim, uma das abas era do sabor que eu mais gostava. Que é tipo de sorvete napolitano, só que você só come chocolate. É tipo isso. Uhum. Aí eu tô comendo meu ovo. E aí a minha mulher fala assim, posso dar uma mordida? Aí eu falei, claro. Só que ela não deu uma mordida. Ela deu, tipo, ela engoliu meu ovo. Tomou o ovo inteiro. Aí eu virei e falei assim, cara, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Aí ela assim, Felipe, não acredito que você tá bravo comigo. Aí eu falei, cara, eu tô. Tipo, porque você, tipo, essa mordida foi metade do ovo, isso não é uma mordida. E aí virou uma coisa, tipo, engraçada disso. Aí ontem, tipo, eu ganhei o chocolate, minha mãe voltou de viagem, ela trouxe chocolate. E aí ela tava comendo meu chocolate. Eu falei, pô, você é o meu chocolate, minha mãe me trouxe isso. Aí ela, não, mas eu achei que o chocolate que ela trouxe era pra todo mundo. Eu falei, mas tipo, é meu. E Ah, aí eu tô meu descobrindo que eu tenho Deus, um apego gente. sobre isso. Aí elas estavam comendo, eu comi o resto. Aí ela falou, você não deixou uma mordida final pra mim? E eu literalmente esqueci. Então, tipo assim, talvez tenha sido inconscientemente. Porque, tipo assim, mas aí não é. Mas aí eu acho que a expectativa retorna. Eu acho que tipo, tem o que de egoísmo. E tem o que de expectativa, sabe? Porque esse negócio, e eu sempre discuto com esse negócio da família da minha esposa, que tipo, sempre pede uma mordidinha ou tudo, e aí dá uma mordidona, sabe? Eu fico zoando muito meu Sim. sogro sobre isso. As minhas filhas já seguram o doce por causa disso. E a coxinha já põe a mãozinha. E aí virou tipo uma brincadeira e talvez eu reforce a brincadeira. Mas é tipo assim, é muito raro. Aí teve a vez que eu contei, que eu tava até contando na prévia, que teve uma vez uma amiga nossa veio aqui em casa e aí, tipo, a amor tinha feito um doce pra mim. Caraca, eu descobri que é só doce, meu problema. Que feito um doce pra mim. E aí, tipo, ela serviu. Eu falei, putz, moço, sério que você serviu? Tipo, eu tava me planejando, mas tudo bem. Serviu, Pra não comer reclamo. aquele doce. Só que Tô me exatamente. planejando. Eu sei Aí, exatamente o que é só isso. que a menina comia muito doce. Então, Martina, essa é pra você. Aí ela pegou uma fatia. Aí ela foi pegar a segunda fatia. Aí eu falei brincando, mas não brincando muito. Falei, pô, Mar, tipo, tá acabando com o doce inteiro. Aí a Morgana falou assim, Mar, eu sei que ele parece que ele tá brincando, mas ele não tá, não. Aí ela falou, mas tá muito bom. Aí ela pegou o terceiro pedaço. Aí virou até um símbolo da nossa amizade até hoje, assim. Ela Não, faz questão de comer. esse exemplo do doce que você trouxe é muito bom, porque eu vivo exatamente isso. E sabe o que eu comecei a fazer na minha vida adulta? Porque pra mim, qual que era a questão? Quando eu tava entre amigos, e vamos supor, a gente tem um pacote de Oreo, de bolacha Oreo, todo mundo naquela larica, pá, querendo comer. Só que você tem que o quê? Você tem que dividir entre todo mundo. Só que eu nunca conseguia dividir, era sempre um problema pra mim. Por quê? Porque era muito intenso comer aquilo e eu não queria parar. Então, eu conseguia dividir com todo mundo, claro, mas eu sempre ficava meio bravo. O que comecei a fazer, né, quando eu comecei a ter as minhas coisas, meu dinheiro? Eu sempre gostava de ter muito dessas coisas nessas situações para não ter que me preocupar com isso. Então, tipo, comprava 5 pacotes de Oreo para não ter que me preocupar que se eu quiser entrar no meu super interesse de, tipo, comer um pacote inteiro de uma vez, porque aquela era a minha brisa, eu não vou ser taxado de egoísta pelos outros, porque tem E nem de mais. guloso. Porque nunca conseguiram entender que era isso, entendeu? Sempre passava pelo lugar do mimado. E eu tentava explicar, mas ninguém entendia. Eu falava, não, você não tá entendendo. Eu entro num vórtice quando eu começo a comer isso, que eu não quero parar, e eu não quero ser interrompido, e tal. Eu consigo perceber que é pra dividir, mas eu não consigo parar, é muito intenso, é muito forte, e ninguém entendia. E ninguém nunca entendeu até hoje. Só que agora eu posso comprar 10 pacotes de Oreo e falar, ó, se você quiser comer 2, você pode comer, fechou? Eu já comi o meu Então, inteiro, mas e eu tenho ninguém foi muita egoísta. dificuldade, Ide, de entender o seguinte. Entre você, né, enfim, uma pessoa neurodivergente e uma pessoa não neurodivergente que vai ser mimada, assim, qual é essa nuance? Né? Qual é essa Exato. nuance que, na verdade, assim, eu sou, você é mimado?
Eu acho que tem diferença de como fala e como reage, basicamente, mas não no desejo em si de não dividir ou não querer É, o passar. desejo é o mesmo, né? Mas tipo assim, eu acho que a minha parte é que eu tenho menos eu falo. Tipo, normalmente as pessoas se guardam pra si e fica assim, putz, estão acabando com o meu Emborrado. doce. É, emburrada ou guarda pra dentro. Eu falo, putz, acabaram com o meu doce. Eu faço. Então eu sou mais conhecido com. Eu tenho uma relação Eu tenho mais contrária, por essa. exemplo, eu gosto muito de comer chocolate e eu tenho sempre em casa, só que eu como um pedacinho de um quadradinho, assim, ou 2 quadradinhos a cada vez, então uma barra dura vários dias, assim. E às vezes quando alguém vai em casa e destrói o chocolate, eu fico olhando e falo assim, gente, que engraçado, a pessoa come assim chocolate e tal, como se fosse uma coisa que tem que detonar. E o meu ritual é comer um pouquinho por dia, assim, então é curioso isso, essa relação com comida também, tá? Ah, Lê, aí depende do caso, cara. Tipo, se tem uma pessoa. É que eu entendo o que você quer dizer desse lugar, do que você sente, e eu compartilho dele. Mas quando eu tenho muita intimidade com a pessoa, já não é tão fácil. Então, tipo, se é uma pessoa que tá na minha casa, e às vezes eu vejo um hábito diferente que impacta em algo que eu gosto muito e vou sentir falta, eu consigo ver esse lugar meio do tipo, ah, que interessante, né? Essa pessoa pegou aquele negócio que eu demoro uma semana pra comer e comeu numa sentada no sofá. Tá tudo bem, amanhã eu vou Destruir comprar. uma sentada. Amanhã eu vou comprar mais no supermercado, ou talvez eu possa até ir agora, sei lá. Agora, quando é uma pessoa que você começa a ter intimidade, eu acho que pode começar a incomodar. Mas se bem que eu nunca tive essa questão, assim. Ah, não, aqui tem sempre, que é assim, eu como as coisas super rápido, principalmente doce, porque bom, enfim, principalmente É como você chocolate. Se come. você me dá um, exato. E o Guilherme, por exemplo, ele come só os domingos de manhã, um doce, Olha o nível de entendeu? rigidez, é só aos domingos de manhã. Ela prévia do Só os domingos de diagnóstico. manhã. Aí eu comprei tâmara coberta com chocolate, um pacote. Gente, aí foi durante a semana. Beijo, tchau. Até servi. A Mônica veio aqui, dei pra Mônica, outra amiga minha, dei pra ela tal. Aí ele falou assim: não acredito que você comeu tudo. Eu falei, gente, ficou aí a semana inteira. Mas eu tava esperando pro domingo de manhã. Entendeu? Ah, não, gente. Não, eu me lembrei de uma coisa da infância que também pode ser vista como uma questão de egoísmo, eu tava tentando entender onde que isso entra, assim. Imagino que vocês tenham vivido algo parecido, que também tem a ver com comida e tem a ver com essa coisa de ser sempre o primeiro. Uma memória que eu lembro que tem a ver com meltdown. Uma vez a minha mãe fez uns saquinhos de bala e ela veio. Eu tinha uns 4 ou 5 anos, é uma das minhas memórias mais antigas, assim. E aí ela foi dar o saquinho de bala, tava eu e meu irmão com aquela cara de assim, tipo, saquinho de bala. Cara, ela deu primeiro a balinha pro meu irmão, assim. Na hora, eu me joguei pra trás, assim, e eu lembro que eu fiz o meltdown. Eu fiz uma pistótona, assim, parecia que eu tava com teto, né? De tanto que eu me contorcia de raiva. Porque eu não fui o primeirinho a ganhar o saquinho de bala. E eu lembro que eu competia com meu irmão, quando a gente morava na zona norte de São Paulo, descia no metrô Carandiru, ali tinha que pegar o ônibus, a linha 1732. E eu lembro que eu e meu irmão descia correndo a escada rolante pra chegar primeiro no ponto e falar primeirinho. Cara, isso eu lembro. Sei. E eu já li descrição disso para fazer diagnóstico de crianças do espectro, assim, essa coisa de querer estar lá e cheguei primeiro, tô o primeirinho da janela, cheguei o primeirinho Ah, e na para fila. sentar na frente do carro? Porque Nossa, nós que somos do inferno. tempo que podia sentar na frente do carro de criança. Tinha que chegar E primeirinho. Isso é aí, rigidez cognitiva total, né? O meu primeira lugar é esse, né? Nossa! na frente. Galera, eu tenho uma de lugar na mesa que eu posso facilmente ser taxado como egoísta mimado. Um amigo meu, eu tinha a mesa de jantar em casa, eu sempre sentava no mesmo lugar. Sempre Eu sentava também, no aqui. mesmo lugar. E todo mundo sabia disso, respeitava isso. Eu falava, olha, eu falava gentilmente, ó, então, eu sempre sento nesse lugar, eu tenho um negócio com ele, você pode sentar ali. É que Eu não quero você sua não tá só. energia na minha cadeira. Aham. Não, e as pessoas estão só ouvindo, eu tô sorrindo enquanto eu falo isso, eu tô sendo simpático. E aí uma vez um amigo meu falou assim, não, eu não vou sair do lugar. Eu falei, não, Ah, te Nossa, juro. Eu falei, você fez cara, um por meltdown na favor. hora ali. Eu falei, cara, por favor, eu tô te pedindo. Por favor, é importante pra mim isso. Eu sei que parece idiota, mas pra mim é importante. Ele falou, não, não vou sair, isso é só um lugar, mano. Larga a mão de ser mimado. Eu falei, cara, você tá aqui na minha casa. Por favor, isso é importante pra mim, aqui são meus rituais. Para de ser mimado. Você
Qual que é a palavra que a gente tá falando de toda a nossa conversa aqui? Egoísta. Em si Você tá mesmado, sendo egoísta. egoísta. Isso é só uma cadeira. E a gente tretou, cara. Tretou feio. E vocês falando, eu lembrei do lado negativo disso. Exemplo, em que. E eu realmente fui mimado nessa situação e egoísta, tá? Porque se você olhar a situação Tá. por fora, ela é isso. Mas quando você entende o que me levou até ela, talvez não. Não, Que mas é. eu acho que, tipo, eu tenho regras da sua casa, suas regras, cara. As pessoas que estão na sua casa têm que seguir a regra do dono da casa, Mas como aí se eu que vou pra casa de tá. outra pessoa, é a regra do dono da casa. Pra mim É. isso também era claro, Fê, mas pra ele, tipo, era muito mais absurdo eu me importar com uma cadeira e o lugar na mesa, entendeu? Não como uma E, tipo, visita. e colocar isso em xeque com um amigo. Mas eu tenho uma de família, uma história dessa, inclusive passei minha última fala aqui, que é quando eu tinha, tipo, uns 9 anos, Páscoa, e tinha aquela coisa de esconder o ovo, né? E aí você tinha que Uhum. encontrar o ovo que o Oni escondeu, e se você encontrava aquele ovo era seu. Eu encontrei um ovo irado, que era o ovo do meu tio. E ele. E eu não podia ficar com aquele ovo mais. Falaram, então, você não pode ficar com esse ovo. Vixe, Maria. E eu fiquei louco, cara. Eu fiquei louco, eu comecei a chorar. Tipo, foi escândalo. Briguei, fui sozinho, embora. Sabe? Tipo, mó treta. E sabe como todo mundo me tratou? Como mimado. Eu fui tratado como um Uhum. moleque mimado, criado pela família da mãe dele, que é a família que tem dinheiro, e tá aqui com a família do pai, que é a família do interior, que todo mundo sempre teve irmão e todo mundo sonha em dividir tudo. Ele é um puta de um mimado. Isso foi muito foda, isso me pegou por muito tempo. E eu não acho que eu tava Uhum. sendo mimado, era só porque eu não conseguia entender por que se eu achei o ovo, já que essa era a brincadeira, ele não era meu. Da mesma maneira como falavam do presidente Lula, e eu não conseguia entender como que uma Lula era presidente. Eu lembro dessa A história. mesma É muito criança que não fofa. entendia. E a mesma criança que não entendia isso era uma criança que, quando falava com adulto, falava, nossa, mas ele fala que nem adulto. E as pessoas não conseguem entender esse paradoxo. Esse é o problema. Uhum. Porque se você é a criança Isso. madura que fala com adulto, você não pode ser a criança que não entende a brincadeira do coelhinho da Páscoa. Uhum. Isso é de pra não usar a palavra com F, entendeu? Que agora eu fiquei alterado aqui. Você viu como essa emoção ainda é forte em mim? Só de eu falar dela eu já voltei, cara. É de pegar. Exatamente. Não, e imagina as nuances disso que ainda acontecem hoje e que as pessoas podem fazer essa leitura de você nesses gestos que você está sendo egoísta quando na verdade você está sendo rígido, né? Você está com alguma rigidez, você está com alguma questão sua, você está precisando realizar algum ritual. Mas, Ale, eu tenho até uma pergunta pra você sobre isso. A pergunta é, tipo assim, porque acho que em geral, crianças têm problema com divisão de brinquedo, divisão de coisas, elas são muito mais apegadas às suas necessidades. Tipo assim, é meu brinquedo, não quero dividir, tipo, eu tava brincando primeiro, tipo assim, eu não acho que, Uhum. tipo, minhas filhas têm, mas acho que é normal, tipo, todas as crianças que eu conheço têm essa mesma questão. E, tipo, quando eu era menor, tinha mais um negócio de obrigatoriedade em dividir, hoje tem mais uma questão de, tipo, cara, não, é o caminho de cada um, desse é o tempo, tem um modo diferente de ser, mas eu acho que, tipo assim, crianças com algumas coisas são mais apegadas, nem vou chamar de egoísta nesse quesito, que são mais apegadas a certas coisas, e é uma coisa que, tipo, as pessoas perdem com o tempo, tem pessoas que perdem mais, tem pessoas que perdem menos, Uhum. Eu não mas perdi nunca com o meu violão. esses... tipo, seu violão, tipo... Mas eu acho que é muito uma característica, eu não sei se é uma característica mais pessoal ou uma característica mais da idade. E aí você Eu vai acho que tem. mudando, Acho assim, que essa tipo. é tudo, né, Fê? Acho que tem a ver com a idade, tem a ver com o pessoal, tem a ver com a neurodivergência. Não é um sinal patognomônico, né? Não é assim, a presença desse tipo de característica é sinal da presença de uma neurodivergência. De jeito nenhum. Mas dentro da neurodivergência você vai encontrar isso. Então, quando você vê que uma criança tem essa tendência a ser muito apegada às próprias coisas, de não se desfazer de nada, não querer doar os brinquedos, não dividir e tudo mais, ou ter uma aflição muito grande, fazer meltdown nessas circunstâncias que a gente descreveu aqui, tudo, você tem que justamente enxergar se isso está conectado com essas coisas, né? Então, chega a ser tão intenso que desencadeia um meltdown, esse meltdown está presente em outras situações também, né? Esse colapso emocional, né, o visto como pirraça, como coisas nessa linha. A criança tem outras questões sensoriais ou outras rigidezes cognitivas que fazem com que ela se comporte de jeito. Eu estou tentando falar isso aqui para quem está ouvindo isso, para não confundir, achar que toda pessoa que tem apresenta qualquer dimensão disso que a gente descreveu aqui vai receber um diagnóstico nesse sentido, né? Então, mas sim, é algo que você com o tempo vai
entendendo, vai compreendendo essas dimensões, vai entendendo que você não vai perder a coisa porque você foi o segundo a receber ou que você emprestou um pouco. Essas nuances vão sendo aprendidas, a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso. Mas eu não acho que as nossas dificuldades passem por a gente não considerar o outro, eu acho que elas passam porque a gente está correspondendo a necessidades nossas que ficam invisíveis para os outros, a gente não percebe que elas estão invisíveis para os outros e a gente também não explicita isso. Então, Não, e a gente ainda acaba. tem. Ale, desculpa, é muito importante pontuar que sempre quando eu tô fazendo essas coisas, então eu vou dar o exemplo do violão, como a gente começou essa conversa, e isso pode ser talvez um grande diferencial, que é por isso eu sei que eu sou autista e não mimado na minha vida adulta, é que quando eu faço isso, como por exemplo do violão, não é tranquilo pra mim. Eu fico pensando nisso muito tempo depois. O quanto eu posso ter sido Uhum, julgado, o quanto eu posso ter magoado aquela pessoa, né? Será que eu fui chato mesmo? Será que isso aqui não é uma coisa que passa batido, entendeu? uhum, Não é, eu sei que a pessoa não pode ter, logo não vou te dar. Então, eu acho que um lado que diferencia muito forte essa coisa do mimado, do egoísta, e versus coisas que a gente tem como hiperfocos e coisas que a gente fica, é que, por mais que o acontecimento é o mesmo, né? Pessoas apegadas a uhum, algo que não estão dispostas a sim. ceder. Tanto para alguém que é mimado quanto para alguém que é autista. O acontecimento é o mesmo. A diferença é que eu sinto que as pessoas neurodivergentes que eu conheço, quando isso acontece, sempre estão muito ligadas no que elas estão causando no outro e aquilo impacta muito Uhum, elas. uhum, Muito. uhum, Tipo, muito mais do que uhum, a média. Em coisas ridiculamente pequenas, como isso do violão. Tem um argumento lógico por trás. Pô, é um instrumento de trabalho. Eu subo no palco com ele. Não vou dar pra uma pessoa que eu não conheço tocar. É simples assim. E pra muita gente as pessoas fazem isso e é só isso. Agora, pra mim, não. Eu fico pensando sem parar, a ponto de eu estar trazendo aqui com vocês. E acreditem, eu penso nisso. Direto. uhum, Imagino que vocês uhum, devam ter uhum. coisas que vocês também pensem. E talvez essa seja uma grande diferença entre essa característica geral, que é o egoísta e o mimado, e como ela se manifesta na gente. Uhum. Mas para finalizar aqui, vocês acham então que a sociedade deveria normalizar esse tipo de comportamento, ou que nós, tanto os mimados quanto os autistas, deveríamos aprender com isso e tentar ser um pouquinho diferente? Eu acho que existe empatia dos dois lados. Pra mim é uma coisa, tipo, às vezes você tá fazendo uma coisa que te afeta, e aí você quer que as pessoas te respeitem, mas tem que entender que às vezes você agir daquele jeito afeta a outra pessoa e tem que entender que ela também tem outra, porque são pessoas com motivações, energias Exato. diferentes. Então, tipo, é muito difícil proteger o indivíduo sem proteger o outro indivíduo, sabe? Que tem outros desejos. Obviamente, tem coisas e coisas, mas o importante aqui é, tipo, mostrar que existem motivações diferentes em vários lados, entendeu? E ter empatia pra isso já ajuda muito. Mas eu acho que a solução é a terapia, pessoal. Sério. Eu acho que, tipo, a solução é você conseguir ter um lugar que você possa falar sobre isso frequentemente, explicitar o que você tá Exatamente. pensando, todos esses pontos de vista, para ter uma retórica, Concordo. para entender o Aham. quanto você tá no seu mundo, o quanto você não tá, e poder ter esse lugar de ter vários pontos de vista, e aí sim você começa a entender para que caminho você tá indo. Se realmente aquilo é Uhum. algo que é uma expressão muito genuína sua e você tem que respeitar e você tem que pisar firme, ou se Uhum. aquilo realmente é algo que você tem que ter mais jogo de cintura. E acho que Uhum. a terapia é o caminho e com a terapia poder ter um círculo de amigos diverso, né, de pessoas de diversos lugares que você tem abertura para conversar. Eu acho que é muito importante conseguir ter A isso para terapia, poder Id, se mas eu abrir. também diria. Eu não diria só a terapia no sentido estrito, mas o fato de você poder reconhecer isso para os outros e nomear, ou seja, a identificação, o Isso, diagnóstico, esse reconhecimento, e isso faz muita diferença nas pessoas que total. têm o diagnóstico tardio e nas pessoas que não têm, que já receberam o diagnóstico desde mais cedo e que podem cuidar de si e se advogarem nesse sentido, porque elas já vão poder usar o argumento mais preciso. Não, eu estou fazendo isso daqui por É, uma rigidez cognitiva minha. E aí descomplica e tira desse âmbito moral que fica parecendo que você não foi educado o suficiente. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com não ter ouvido de alguém que eu deveria fazer isso ou aquilo, me comportar assim assado, não. É uma outra, é uma outra dimensão, assim, é uma outra dinâmica que se processa assim, e que faz com que a gente se comporte dessa maneira. E claro que com o tempo a gente vai sendo lapidado pela vida mesmo, né? E aí a gente vai se fechando, às vezes até excessivamente em relação a isso. Mas é interessante. E eu muito. queria só. Porque também você vai ficando revoltado.
Mas é um trade-off, né? Você aprende que para você se relacionar, para você viver em sociedade, você precisa abrir mão de algumas coisas. Não necessariamente abrir mão, mas você sabe que aquele comportamento tem consequências. Eu acho que é isso que a gente vai entendendo assim, não, tudo bem, eu suporto essa consequência, né? Eu convivo bem com essa consequência, ou eu não convivo e preciso aprender, e aí que eu acho que é mais doído, né? Se você não suporta a consequência e precisa aprender com aquilo. E quando fica Mas aí acontecendo sem um parar dos no riscos seu é a gente meio, fazer né? masking excessivamente, né? Eu penso nisso, quanto o masking está relacionado, né, a camuflagem com essa questão, e aí pra gente não parecer egoísta, pra gente passar por cima de uma necessidade nossa. Desculpa aí, eu te cortei. Não, mas é que é isso exatamente que você falou, e aí que a gente acaba explodindo, entendeu? Porque muitas vezes eu fico revoltado que eu falo assim, você não tem ideia o quanto que eu já tô segurando, amigão. Você não tem ideia, o volume de pensamento tá na minha cabeça. E essa concessão que eu tô te pedindo, que eu tô parecendo mesquinho por ela, ou mimado, ou egoísta, você não tem ideia que eu já fiz 100 na minha cabeça e você nem percebeu. Você E estava me você achando o fala máximo, assim, é mais difícil ainda. porque você Maravilha. estava me achando o máximo até agora, entendeu? E agora que eu te falei que eu não quero que você sente no meu lugar, porque é o meu lugar, porque eu gosto dele, tudo isso foi por água abaixo. Só que você não sabe as concessões que eu fiz por trás disso e quantas foram. Porque você não entende a intensidade que está dentro da minha cabeça. E aí eu fico meio revoltado, mas também tem o lado da empatia, onde eu penso, talvez todo mundo tenha essa intensidade e eu só seja extremamente egocêntrico. Eu nunca sei no final. Essa é a real. Eu nunca sei. Que é a dúvida, né, no início. Sua É a dúvida do início. hiperreatividade. Se você pergunta, é aquele negócio que fala assim, das três verdades, sabe? A minha, a sua e a verdade, sabe? Pra mim é muito isso, sabe? Porque, tipo, dependendo de quem se fala, quem vê, de repente o cara tinha uma verdade, você tinha verdade, quem tava vendo tinha uma verdade, quem te conhece tinha outra verdade. Tipo Mas assim, esse é nesse mesmo enlouquecedor, Fê. Essa é a eu parada. sei. Por isso que eu sinto que Mas eu eu vou acho ficar que pode louco. ser enlouquecedor ou pode ser mais ok de você saber, cara, que tipo, não dá pra você convencer todo mundo da sua Cara, verdade, então tá bom. seria ok se eu só visse esses pontos de vista quando eu penso numa situação. Porque isso já é excessivo demais. Mas o problema é que eu sinto eles. Tipo, eu começo a imaginar esses personagens, a maneira como eles veem uma história, e não é só pessoas que eu tô vendo, eu tô sentindo aquilo dentro de mim, entendeu? Vocês viram como eu mudei minha fala quando tava falando a história do não sei o quê? Como eu Deu mudei pra da ver Diana, claramente. Claro, não sei o que sim. lá. Exatamente. Todo mundo Então, viu. agora eu tô explicitando isso, né? Mas quando eu tô em silêncio, tipo, Você tomando já tentou banho, botar whatever, eu uma tenho... placa, tipo cadeira do ID nas suas cadeiras? Não, hoje eu consigo ter muito mais jogo de cintura com isso. É que naquela época, aquela era a coisa que eu tava fixado. Depois eu Muito nunca mais mais tive, só se angustiante. tornou E outra isso coisa. desregula. Sim. E as pessoas Mas não a se dão Mari conta. também cuida da sua cadeira ou não? Não, porque agora não tem mais a cadeira, agora é o violão, por exemplo. Daí você mesmo que tem que cuidar. Porque quando é em casa, você fala assim, não, olha, aqui é fulano, aqui é Beltrano, aqui é você, né, a visita. Já Posso fazer vai uma última indicando. pergunta pra acabar o episódio, que é uma coisa que eu faço como pai, e aí agora eu tô analisando se é egoísmo ou não. Por exemplo, aniversário de criança da minha filha, o presente que você compra, assim. Quando eu era menor, eu tinha uma memória muito grande de aquela cena de eu abrir todos os presentes na hora. Uhum. E aí, com a minha filha, a gente não dá todos os presentes de uma só vez, a gente guarda e aí fica dando ao longo do tempo para tipo, gerar mais alegria. Mas aí eu tava contando isso pra uma amiga uma vez, que tipo, que eu ficava embaixo da minha cama, tem vários dos presentes de aniversário que eu vou dando aos poucos, sabe? Porque eu acho que você gera alegria por muito mais tempo. E depois que você recebe tudo, tipo, 10º presente não tem alegria adicional nenhuma. Aí ele falou, cara, que egoísmo, cara, o presente é dela, ela tem que receber quando ela quiser. Aí eu falei, tá, eu achei que tava sendo legal uma coisa, mas tipo, depende do que você pergunta, é egoísmo. Mas eu faço isso muitas coisas, assim, se eu recebo muita coisa pra dar pra alguém, eu não dou tudo de uma só vez, porque eu acho que tipo, Eu estraga acho o que eu tô momento, tipo sabe? seu amigo. Eu também achei interessante isso de receber aos poucos, até pra aprender, sei lá, eu fico imaginando também você ganhar 5, 6 presentes no mesmo dia, o 7º presente você já falou, sei lá o que é isso, né? Não, você recebe um bom, todos os outros ruins são pequenos, assim. E se dá um ruim do nada numa terça-feira, Mas é ao tipo um mesmo super tempo, presente. gente, Tem muito mais é a valor. realidade. Não adianta você fazer isso porque você vai Gostei dessa ser adulto, estratégia. vai crescer e você vai receber o presente, se receber no dia do seu aniversário, senão você não vai receber nunca mais. Entendeu? Então, não adianta. Não, mas com o adulto, eu acho que, tipo assim, ela já entendeu eu a regra. ficaria mais feliz se eu não soubesse
que eu ganhei vários presentes no aniversário, e eu ficar recebendo todo dia, mesmo sabendo que não foi, eu ia ficar mais feliz recebendo, tipo, uma semana de presente um por dia do que receber 7 num dia. Me senti Mas, muito obviamente, manipulada. sabendo disso, dificulta, tipo, a metodologia. Não, eu fico imaginando quem deu o presente, se a pessoa teve o prazer de tê-lo aberto no mesmo dia, ou se você ficou esperando que você O problema é considerou um você chegar presente na escola e a ruim. pessoa falar, você ganhou do meu presente, você gostou do meu presente? Eu falo, cara, acho que não recebi. Qual? Você não me deu, aí a pessoa dá outro. Bom, gente, Acho é que isso tem- aí. Fica essa reflexão sobre Reflexão final egoísmo sobre para presente. cada um que está nos ouvindo. E para nós. Exatamente. Se você tem alguma história que é parecida com os que a gente contou, conta aí pra nós. Vai ser um prazer saber, com certeza. Fala o que posta você não no divide Insta, com então a gente ninguém. sempre Aí você compartilha. manda. O Id hoje ele vai comprar outro violão, que é o violão que ele vai Não, repartir mas, com as ô, Dani, pessoas. isso existia, e inclusive, pra você ver como é engraçado, o violão que eu emprestava pras pessoas era o violão mais caro e mais foda de todos, mas não era o meu violão. E a galera. E ainda assim eu era o egoísta. Mesmo dando o violão que em teoria era o mais precioso, né? Pelos valores, não sei o quê. Mas não, né? Se eu não desse o que eu tava tocando na hora. E era assim em casa mesmo. Porque valor é uma atribuição preço, de não o valor. valor. Mas eu tô falando do preço, não do valor. O valor é o dele, Exatamente. que ele O guarda. valor é tocar o seu violão. Pô, já aconteceu entendeu? de pedir meu violão tá tocando na sala de casa e eu falar que eu não vou dar e falar assim, mas peraí, eu vou pegar um outro pra você. E isso ser um clima. Tipo, uma puta questão. Mas eu imagino que seja mesmo. Pô, Porque mas, é cara, questão o do que eu fiz? nojinho. Eu tô falando, eu vou te dar um É. outro, entendeu? Eu tô te dando um outro. Mas não é tipo, nojinho. pera aí você que não eu vou está pegar dando o outra seu, água é pra nojinho. você. É tipo, não vou dividir isso com você, sabe? É tipo, Completamente irracional. E já manda esse episódio depois que ele for lançado pra todos os seus amigos, pra já passar a letra pra eles, o gabarito, eles já saberem. Não, mas quem é meu amigo mesmo já sabe. Exatamente. Essa é a parada. O resto é tudo. Tipo, aqui eu tenho lugar pra sentar na mesa, a mesa, bota no as sofá, regras na mesa. no lado da cama, não gosto de dividir 5 regras do banheiro. ID. Bota isso, 5 regras do ID pra ir na parede. Aí fica só apontando Quando pra você parede. se torna adulto, quem não tá afim de aceitar isso em você, simplesmente sai da sua vida. Essa é a diferença. Mas quem é Ah, adulto? Dani, sei lá. Ou você sai da Na vida escola eu dessa tava pessoa. preso Quem àquelas. é adulto é Na ótimo. escola eu tava preso àquelas pessoas. Tipo, eu não tinha pra onde ir, não tinha como falar, não quero mais te ver amanhã. Entendeu? Você não entende essas minhas coisas, você me fere, é horrível estar do seu lado, eu não quero que vocês estejam aqui amanhã. Na escola não dá pra fazer isso. Quando você não tem independência financeira, não dá pra fazer isso. Hoje dá. Então, quem é meu amigo hoje são as pessoas que entenderam que isso é importante pra mim. E entendem que simplesmente é importante porque é. Porque eu tenho o direito de ter uma coisa que é importante pra mim e ponto. Não precisa ter sentido lógico, porque não são tantas. E as pessoas são as pessoas que estão próximas de mim hoje. E vocês já sabem disso, entendeu? Porque vocês estão nesse lugar. E a gente fala da sociabilização da pessoa autista adulta, acho o máximo. A gente podia falar sobre isso, né? O Angel é do espectro. Sem dúvida. Quem sobreviveu às tempestades? Quem ainda tem um amigo? Nossa senhora. Total, galera. Total. A gente pode muito entrar nesse papo aí. Ai. Beijo. Bom, Maravilha, gente, um pessoal. beijo pra vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.